Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: pouco mais de uma semana após a descoberta da gripe aviária em uma granja de Montenegro, no Rio Grande do Sul, mais de 30 países mantêm suspensão total ou parcial para a importação de carne de frango do Brasil. E o município gaúcho permanece sob medidas rigorosas de segurança sanitária. Embrapa consegue produzir bezerros de gado Angus com edição genética e leva a agropecuária brasileira a novo patamar tecnológico. Edição genética também melhora a qualidade e a produtividade do nosso milho. O cereal é tão versátil que alimento brasileiro sustenta a produção de proteína animal e também cresce na produção de etanol. Produtores comemoram preço e Espírito Santo começa a colher a maior safra de café Conilon do Brasil, com mais de 13 milhões de sacas. Pesquisadora brasileira vence o mais importante prêmio internacional de agricultura e segurança alimentar. Na Fina Leite Gaúcha, os churrasqueiros fazem a festa e ganham destaque internacional. O Agrocultura está começando. Vamos ver agora os impactos do foco de gripe aviária descoberto em uma granja de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O município está sob rigorosas medidas de segurança sanitária, como mostra pra gente a repórter Thaís Dávila, da nossa parceira canal Multi-RS, que foi até lá conferir. Montenegro, município da região metropolitana de Porto Alegre, localizado no Vale do Caí, tem uma população de quase 70 mil habitantes e as atividades econômicas focadas no setor de serviços. Mas o agronegócio tem papel importante na economia local. A notícia do caso de influenza aviária em uma granja comercial, o primeiro no Brasil, ganhou o mundo e já provoca impactos na comunidade. Depende de negócios aqui em Montenegro. Impacta diretamente, porque tem muitas pessoas que são do segmento, que trabalham diretamente para grandes empresas, né, que se dedicam diretamente à sua família a esse trabalho na parte do agro e da pecuária, né? E a gente sabe que essas pessoas, nesse primeiro momento, né, se causa uma preocupação muito grande de como que vai ser o futuro disso. A gente fica um pouco preocupado, né, porque é muito importante na economia aqui do município a questão dos empregos e a venda das aves, né? Mas a gente vê que as autoridades estão saindo muito bem aí no isolamento e a gente espera que nos próximos dias aí a gente já esteja livre do vírus. As barreiras sanitárias instaladas em 7 pontos estratégicos no entorno de Montenegro são a parte visível de uma grande operação que acontece desde o último sábado aqui na cidade. Ao todo, 70 técnicos da Secretaria da Agricultura, com o apoio da Polícia Militar, do Ministério da Agricultura e do município de Montenegro, têm atuado no combate à gripe aviária. Aqui nesse local, os veículos de interesse que carregam carga animal ou vegetal que têm acesso às granjas são desinfectados com produto específico que tem o poder de combater o vírus. Eu acho muito importante essa limpeza que está sendo feita nos veículos aí, nas barreiras sanitárias, para evitar a proliferação do vírus, né? O resultado positivo para a influenza aviária foi confirmado no dia 15. Um quartel-general foi montado no Centro de Treinamento de Agricultores da Emater para a realização das atividades previstas em um protocolo do Ministério da Agricultura. A nossa atividade aqui ela atua em 3 frentes principais: a contenção através das barreiras sanitárias, a investigação epidemiológica nas propriedades rurais e também a parte de educação sanitária e comunicação social. Todas as medidas tomadas, elas estão alinhadas com a Organização Mundial de Saúde Animal. Estão todas elas preconizadas, né, neste plano nacional, e com isso então nós começamos a organizar as equipes que trabalhariam na área de 3 e 7 quilômetros e também já a instalação de barreiras sanitárias. A granja comercial de produção de ovos férteis para incubação tinha 17 mil aves alojadas. A maior parte morreu em decorrência da doença. O restante teve abate sanitário. O processo de desinfecção da granja é minucioso e complexo. Ela é uma propriedade que tem uma desinfecção bastante complexa, né? Uma vez que é uma propriedade, além de grande, ela é totalmente automatizada, né? O que demanda muitos equipamentos, correias, os ninhos, são todos então automatizados. Isso demanda uma desinfecção muito minuciosa de qualquer equipamento, qualquer estrutura que porventura tenha nesse aviário. O diretor de saúde animal do Ministério da Agricultura veio de Brasília para ver de perto o trabalho realizado. O que a gente tem de informação até o momento é que o trabalho
da Secretaria de Agricultura, do Ministério da Agricultura aqui na região de Montenegro, tem verificado que a condição sanitária na região de 10 quilômetros ao redor do caso que foi decretado em 15 de maio, ela nos demonstra que não haveria sinais clínicos que indicassem um quadro de distribuição do vírus na região. A gente segue fazendo as avaliações clínicas, seguindo os protocolos internacionais, para que, se tudo ocorrer da forma esperada, a gente muito em breve tenha a capacidade de decretar o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil, novamente livre de influenza aviária dentro do plantel comercial avícola brasileiro. Quem também veio ver de perto o trabalho foi o representante de Santa Catarina. Veio observar e aprender com a experiência do Serviço Veterinário Gaúcho no combate à doença. Os 3 estados do Sul concentram 80% da produção nacional. A gente vê agilidade nos processos de fiscalização, na mobilidade de barreiras, do pessoal extremamente capacitado. Isso é uma mensagem que a gente vai levar para o governo, né, para a gente tentar fazer isso, porque pode acontecer a qualquer momento em todos os estados. O caso em Montenegro foi confirmado no mesmo dia do foco no zoológico em Sapucaia do Sul, em aves silvestres. Mas os 2 casos têm desfechos bastante diferentes. Nós não temos nenhuma ação sobre animais silvestres que estejam na natureza. Então, apenas é aumentada a vigilância naquela área ou naquele município onde ocorreu os casos dos animais silvestres. Já quando acontece em aves domésticas comerciais, aí tem a mesma coisa, o protocolo é instaurado, é colhido o material, é feito o diagnóstico, a propriedade, a partir do momento que é colhido o material para fazer o diagnóstico, ela é interditada, então são diferentes os impactos, né? Para a diretora da Secretaria da Agricultura, o país terá que conviver com o vírus, elevando os cuidados com a biosseguridade nas granjas. Vamos aprender a conviver, né? Nós já entendemos que é uma cepa circulante aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos já o sequenciamento genético, então o sequenciamento genético do zoológico e de Montenegro, ele tem no mínimo 98%, né? Então ele é a mesma cepa. Isso nos traz a informação de que essa é a cepa que circula no Rio Grande do Sul, não é uma cepa nova, não é uma cepa que teve mutação, é a mesma que circula na América do Sul. Nós tivemos a mesma cepa que circulou no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, no Chile. É a mesma cepa. Na propriedade de Juliana, que está no raio de 10 quilômetros do foco, a criação de galinhas é para consumo próprio. Dona de um colha e pague, resolveu fechar o atendimento ao público temporariamente, em cuidado ao momento vivido na região. A gente está evitando, né, de visitas de fora, no caso só meu esposo está tratando delas, né, cuidando, está evitando qualquer contato assim de fora. E vocês tinham uma atividade aqui também de turismo rural, vocês tiveram que suspender. Foi uma orientação ou uma decisão de vocês? Não, foi uma decisão nossa mesmo. Cada um tem que fazer o seu passo, né? Sua atenção ali, né? O seu cuidado. Então, eu acho que é isso. Mais de 30 países mantêm suspensão total ou parcial para as importações de carne de frango do Brasil, como mostra pra gente o repórter Bruno Tibério. O Ministério da Agricultura e Pecuária autorizou o armazenamento temporário de frangos e seus derivados em contêineres frigoríficos. A medida tem caráter preventivo. O objetivo é mitigar os impactos econômicos provocados pelas suspensões que surgiram após a confirmação de um foco de gripe aviária em uma granja comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. A solicitação feita ao governo federal busca ampliar temporariamente a capacidade de estocagem de algumas unidades produtoras do país. A autorização vale exclusivamente para cargas já inspecionadas e liberadas para exportação, que agora poderão ser armazenadas em contêineres refrigerados, os mesmos usados no transporte internacional, com sistema de refrigeração ativo. O Brasil, que lidera o ranking global como o maior exportador de carne de frango, já enfrenta restrições impostas por mais de 20 países. Entre os que suspenderam completamente as compras estão China, União Europeia, Coreia do Sul, México, Canadá e África do Sul. Outros países como o Japão e a Arábia Saudita restringiram apenas as exportações provenientes do município de Montenegro. Além disso, o Reino Unido, Bahrein, Cazaquistão e Cuba impuseram proibições específicas ao estado do Rio Grande do Sul.
Apesar das restrições, o Ministério da Agricultura reforça que não há risco à saúde humana no consumo de carne de frango ou ovos e segue em diálogo contínuo com os países importadores para fornecer dados técnicos e garantir a segurança sanitária do produto brasileiro. A medida já foi adotada antes em situações excepcionais, como a greve dos caminhoneiros em 2018, servindo como alternativa para evitar perdas econômicas e garantir o fluxo da cadeia produtiva. Veja a seguir no Agrocultura. Embrapa consegue produzir bezerros angus com edição genética, técnica que torna os animais adaptados às condições brasileiras. Com preços lá em cima, Espírito Santo colhe maior safra de café Conilon do país. Pesquisadora brasileira ganha o maior prêmio internacional de agricultura e segurança alimentar. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Com preços lá em cima, agricultores capixabas colhem a maior safra de café Conilon do país. A colheita do café Conilon no Espírito Santo segue até o mês de agosto. Estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, aponta que o estado deve colher aproximadamente 13 milhões de sacas em 2025, um aumento superior a 33% em relação ao ano anterior. O estado capixaba é o maior produtor e exportador de Conilon do Brasil. Em 2024, foram 7 milhões de sacas de 60 quilos enviadas para o mercado externo. Além do grão cru, o estado exportou mais de 571 mil sacas de café solúvel. O montante corresponde a 76% das exportações nacionais e gerou uma receita próxima de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Somente no primeiro trimestre de 2025, as exportações já somam 432 mil sacas de Conilon e 109 mil sacas de solúvel. A valorização do preço da variedade vem chamando a atenção. No início do ano, a saca chegou a ultrapassar R$ 2.000. Mesmo com uma queda nas últimas semanas, ainda mantém um bom patamar que gira em torno de R$ 1.500 a saca. De acordo com a Conab, a produção brasileira de Conilon este ano é estimada em 18,7 milhões de sacas, um novo recorde da série histórica. O resultado é impulsionado principalmente pela regularidade climática ao longo das fases mais sensíveis do cultivo. Como resultado, floradas mais vigorosas e boa quantidade de frutos por roseta. A abertura da safra de Conilon no Espírito Santo foi marcada por um evento técnico que ocorreu no município de Jaguaré, norte do Espírito Santo, e focou em novas tecnologias e sustentabilidade nos cafezais. Pesquisadora brasileira da Embrapa ganha um dos mais importantes prêmios internacionais de agricultura. Uma brasileira acaba de conquistar um dos maiores reconhecimentos internacionais na área de agricultura, o Prêmio Mundial de Alimentação, conhecido como Nobel da Agricultura. A premiada é a cientista Mariângela Hungria, pesquisadora da Embrapa Soja, que há mais de 4 décadas se dedica ao estudo da microbiologia do solo. Um trabalho focado em promover a sustentabilidade no campo, Mariângela desenvolveu tecnologias que permitem a substituição parcial ou total de fertilizantes químicos por micro-organismos. Essas soluções ajudam biólogos a aumentar a produtividade agrícola ao mesmo tempo em que reduzem os custos e os impactos ambientais. Entre os marcos mais recentes de sua carreira está a criação em 2021 de uma tecnologia que reduz em 25% a necessidade de fertilizantes nitrogenados na cultura do milho. Mariângela Hungria é doutora em ciência do solo, com pós-doutorados em universidades dos Estados Unidos e da Espanha. Ela também é membro da Academia Brasileira de Ciências e professora da Universidade Estadual de Londrina. Veja agora outras notícias do campo. Embrapa consegue produzir bezerros angus com edição genética, que permite melhorar a adaptação às condições do Brasil. Os primeiros bezerros geneticamente editados a partir de embriões in vitro nasceram no país. O feito inédito na América Latina foi anunciado pela Embrapa em parceria com a Associação Brasileira de Angus e se tornou um marco para a bovinocultura nacional. O projeto busca desenvolver bovinos mais resilientes às altas temperaturas e às mudanças climáticas, usando a tecnologia de edição genética CRISPR-Cas9.
Ao todo, 5 bezerros da raça Angus nasceram entre o fim de março e o início de abril. Os primeiros resultados indicam sucesso na edição genética em pelo menos 2 deles. O sequenciamento genético realizado apontou que os animais editados carregam a característica desejada: pelos curtos e lisos para uma maior resiliência no calor. A técnica usada é considerada inovadora para bovinos e promete impulsionar a adaptação de raças produtivas, como Angus e holandesa, às condições tropicais do país. A expectativa é que esses animais sofram menos com estresse térmico, o que resulta em melhor bem-estar e, consequentemente, em maior produtividade. A edição foi realizada com a técnica CRISPR-Cas9, que vem sendo chamada de melhoramento genético de precisão. Segundo o pesquisador da Embrapa, Luiz Sérgio de Almeida Camargo, a ferramenta foi adaptada pela ciência a partir de um sistema natural encontrado em bactérias. Segundo ele, o CRISPR-Cas9 funciona como uma espécie de tesoura genética, capaz de editar sequências no DNA de maneira precisa e que pode ser usada para melhorar a saúde e o bem-estar animal, bem como promover características de interesse econômico. Com essa tecnologia, é possível introduzir mutações benéficas diretamente nos embriões, sem necessidade de cruzamentos tradicionais, que poderiam levar gerações para fixar as características desejadas. O projeto focou na edição do gene receptor da prolactina, relacionado ao controle da temperatura corporal em bovinos. Um marco importante para a bovinocultura em todo o país. Na Expo Leite do Rio Grande do Sul, churrasqueiros fazem a festa e ganham um destaque internacional. Os 5 dias de evento bateram recorde de público. Mas essa não foi a única marca conquistada. Os gaúchos puderam apreciar a arte do fogo no assado da maior linguiça suína do mundo e no preparo do maior carreteiro do planeta. As ações fizeram parte do 2º Campeonato Pan-Americano de Assadores Ancestrais, que reuniu mais de 14 países diferentes em Esteio. A única mulher assadora do Chile participou da FENASUR Expo Leite. A carne em Chile é muito buena. Hace, no sé, quizás 5 años era muy conocida la carne uruguaya, la carne argentina, pero hoy la carne chilena está tomando mucho más personalidad, tiene um sabor muito especial. O maior carreteiro de avisto foi preparado em uma panela de 7,4 metros de diâmetro. Rendeu 20 mil porções distribuídas de graça para os visitantes. Uma parte do tradicional prato gaúcho foi destinado a entidades sociais. Esteio também foi palco do recorde da maior linguiça suína do mundo e agora está no 1º lugar no ranking mundial como a maior competição de churrasco em formato ancestral do planeta. O título é inédito no Brasil. A equipe Brasa e Resenha de Serafina Correia venceu o campeonato. Veja a seguir no Agrocultura. Presente na alimentação, produção de ração animal e de etanol, milho brasileiro já conta com tecnologia de edição genética para melhorar a produtividade. Nós voltamos já. Ele está no cuscuz do café da manhã, na pamonha do lanche e até no combustível que movimenta o país. O milho é um grão pra lá de brasileiro. Versátil, nutritivo e cheio de histórias, ele ganha cada vez mais espaço no campo e na indústria. Como mostra pra gente o repórter Bruno Faustino. Ele é versátil, resistente, democrático e cada vez mais indispensável. O milho deixou de ser coadjuvante no prato e virou protagonista no campo, na indústria e até mesmo no tanque de combustível. O milho realmente ele é o grande protagonista porque ele é o alimento básico da ração animal, no caso para
produzir todas as carnes, sem falar que a gente come bolo de milho, come pamonha, come um monte de coisas, né? E produz uma coisa mais importante que o etanol. Com uma produção que pode chegar a 130 milhões de toneladas nesta safra, o Brasil é hoje o terceiro maior produtor mundial de milho e líder nas exportações. O milho é produzido em vários momentos no Brasil inteiro, em todos os mais de 5 mil municípios, em todos os tamanhos de propriedade, seja aquela propriedade familiar ou a propriedade de escala, grande fazenda. A produção brasileira cresceu 250% em 20 anos, com apenas o dobro da área plantada. Afinal, qual a mágica? A mágica se chama tecnologia, principalmente quando nós dominamos o plantio direto. Esse plantio direto permitiu, a partir do momento que nós importamos o ciclo da soja, certo? Desde 2003, da ferrugem, e aí melhoramento genético das sementes. Isso fizemos o quê? Um casamento entre soja e milho. Esse ciclo virtuoso foi o que tem traduzido para nós um ganho de produtividade tanto de soja quanto de milho. Hoje, com a evolução tecnológica, com os conhecimentos, a evolução genética das lavouras de soja, conseguiu-se trazer uma precocidade maior com resultados. E isso nos possibilitou, em boa parte do país, nós termos uma segunda safra na mesma área. Do sul ao nordeste, o milho está em quase todos os municípios do Brasil. E não é por acaso. Na agricultura familiar, ele garante renda, segurança alimentar e movimento nas feiras, nos silos e nas economias locais. Cada parte do milho tem um destino, nada se perde. O milho é um alimento que as pessoas conhecem como aquele milho in natura, come na espiga, come na pipoca, come na salada, enfim, um alimento de consumo prático e direto. Agora vamos um pouquinho além dessa parte da alimentação direta e da alimentação animal e vamos pensar do ponto de vista de sustentabilidade e inovação e colocar o milho como principal responsável por uma mudança de matriz energética. Nós conhecemos o etanol a partir da cana-de-açúcar, mas de um certo tempo para cá, o milho entrou como produtor de etanol também. Sendo assim, podemos dizer que esse é um daqueles alimentos para lá de sustentáveis. O Brasil não segue a cartilha, o Brasil cria a cartilha da sustentabilidade na produção de milho, de soja, de sorgo, porque nós, principalmente nos consórcios, nós conseguimos uma política de conservação de solo, uma prática de conservação de solo muito diferenciada dos outros, dos concorrentes. A gente faz, por exemplo, milho com braquiária, onde a raiz da braquiária vai lá no fundo e consegue fixar carbono, e consegue arear esse solo, consegue fazer uma ciclagem de nutrientes que os outros países, os maiores concorrentes, não conseguem até pela questão geográfica deles. O milho também está ajudando o Brasil a fazer uma transição energética. O milho teve várias revoluções ao longo da sua história aqui no Brasil. Agora vem uma revolução que eu digo industrial e mercadológica, que é essa produção de etanol a partir do milho e do sorgo. E já temos quase 20 milhões de toneladas de milho que são destinadas a esse fim. Mais de 90% do milho plantado no país é transgênico, e isso tem um impacto direto na produtividade. O ano passado estive num congresso da Associação Americana de Sementes e que a grande preocupação no congresso era justamente a safra brasileira, a quantidade de aumento de produtividade e quanto isso representava, inclusive, na questão do milho. E foi para discutir tudo isso e também os próximos passos que especialistas e autoridades se reuniram aqui em Brasília durante o 3º Congresso Abra Milho. A questão de temas de taxação, questão de reciprocidade, trazendo protagonistas para que a gente possa estar gerando as políticas públicas que são importantes. O Congresso também é vitrine para novos conhecimentos, novas tecnologias que estão sendo importadas. A
tecnologia, basicamente, ela chama-se edição gênica. O que consiste isso? Consiste em você manipular a sequência genética da planta para que você utilize em cada sequência os atributos que aquela sequência dá para o organismo. No nosso caso, nós trabalhamos com bactérias de solo, então elas têm a propriedade de retirar o nitrogênio do ar, transformar isso num formato de nitrogênio que é palatável para a planta, isso é absorvível pela raiz da planta, o formato de amônia, e isso é feito através dessa edição gênica, que é basicamente você liga e desliga essa sequência genética de acordo com as características que você precisa. No nosso caso é melhorar a performance de absorção do nitrogênio. Da roça à cidade, do campo ao combustível, o milho é brasileiro, é global e está no centro de tudo. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo. Uma ótima semana para todos.